Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast Dois Pontos de Vista. Comigo, Marcelo Gaspar, e com o meu grande parceiro Big Mauro. Seja bem-vindo, Mauro Gonçalo. Boa noite nesta segunda-feira maravilhosa. Que todos estejam bem acompanhados, assistindo um podcast feliz. Afinal de contas, começar segunda-feira falando de beleza é uma coisa muito boa, né, Marcelo? E para isso a gente tem um super convidado aqui com a gente hoje, né, Mauro? Sensacional! Hoje receberemos o doutor Heitor Coelho, especialista em harmonização facial. Vamos falar aí do impacto do Mounjaro nessa vida das pessoas, né? A pele cai, não cai, depois ele tem que correr para reparar. Enfim, aparece aquelas coisas assustadoras e ele corre lá para deixar as pessoas bonitas. Doutor Heitor, fala um pouquinho pra gente, se apresenta aí para toda a galera que eles estão ansiosos para te ouvir, hein? Perfeito, meu querido, boa noite. É um prazer estar aqui junto com vocês. Sou o Heitor, eu sou cirurgião dentista, eu sou formado pela Unesp de Araraquara desde 2015, trabalho especificamente com harmonização desde 2017. Então, quase 10 anos ali trabalhando com essa área, gosto muito, uma realização profissional maravilhosa e que recentemente está mudando as caras, né? De tempos em tempos a saúde muda, a estética muda e agora a gente tem um pouquinho das questões aí das canetas emagrecedoras que a gente pode conversar um pouco sobre. Pode ter polêmica, não pode ter polêmica, a gente vai vendo o que a gente vai fazendo aqui, meu Deus do céu. Muito bom. E, bem, não tem como fugir e das canetas emagrecedoras, né? Hoje nós temos visto muito aí, muitas pessoas que postam notícias na internet, que nem tudo é real, mas assim, muita coisa é real. E as pessoas assim, emagrecem demais, né? Tipo, não sei se falta acompanhamento com um nutricionista, se falta acompanhamento com um esteticista ou com um profissional da área da saúde. Eu não sei dizer exatamente o que falta, mas tem pessoas assim que está deixando às vezes até de ser bonita e comprometendo essa beleza com essa mudança. É mais ou menos por aí? É o rumo, meu rei. Eu acho que você já tateou praticamente tudo que a gente pode lidar com esse assunto, que são várias caixas, né? E lidando um pouco, a gente tem até um termo sobre isso, surgiu um tempo atrás, que é o Ozempic Face, né? A cara do Ozempic. Então, a gente começou a ter muitos pacientes com muito emagrecimento no corpo, e às vezes o rosto ficando dissoante disso, né? Ficando diferente ali, o rosto parece que fica maior do que o corpo, e um derretimento que a gente vê na face, que é muito característico de quem já emagrece naturalmente. A gente vê em bariátrica, ou pessoa que às vezes com 40 ou 50 anos descobre uma diabetes e muda de vida drasticamente, a gente já via esse derretimento facial acontecendo. Mas agora ainda mais um pouco por conta das canetas e tem alguns assuntos que a gente pode lidar aí. E isso seria mais ou menos que a gente briga do cabeção do Mounjaro. Exatamente, isso. O Big Face. E realmente tem algumas pessoas que a gente nota que essa pessoa fica estranha mesmo, sim, né? Tipo um cabeção de Olinda, sabe aquelas coisas? Boneco de Olinda. Infelizmente, uma pessoa vai atrás de uma medicação dessa para emagrecer, para perder volume, para se sentir bem e achar que ninguém está percebendo nada, enquanto tem denúncias ali no rosto, na cabeça da pessoa, demonstrando praticamente. O que acontece, de uma maneira muito simples, é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma bariátrica, vai passar por um processo cirúrgico ou desenvolver uma diabetes tarde da vida e começa a acompanhar com médico, medicação, o que você tem nesse paciente? Você tem um acompanhamento. Você tem uma pessoa que vai fazer emagrecimento antes com exercício, você tem uma medicação que vai sendo ajustada, você tem essa pessoa que vai sendo acompanhada por um psicólogo para entender esse processo que ele vai passar. Vocês já viram Quilos Mortais, por exemplo? Sim, sim. Tem todo aquele preparo do paciente antes de entender ali, então isso vai trazendo para o paciente condições para o corpo dele lidar com o emagrecimento sem isso transformar o rosto dele num derretimento, por exemplo. Agora, quando a gente tem, infelizmente, na maioria das pessoas que acabam fazendo uso dessas canetas emagrecedoras sem acompanhamento, então a pessoa perde um peso muito rápido, ela não se alimenta direito, porque essas medicações tiram a fome, né, dão a sensação de saciedade. Isso faz com que a pessoa não coma, mas não só não comer alimentos gordurosos, ela passa a não comer vitaminas, proteínas que ela precisa para se manter, e ela começa a ter um derretimento muito expressivo do rosto, perde um peso muito rápido. Na verdade, não é nem derretimento, né? É um esvaziamento do rosto. E aí começa a demonstrar um pouco mais a flacidez, começa a ficar isso que eu falei que é o Ozempic Face, ou cabeção de Mounjaro, veio um pouco por conta disso, porque a pessoa está tomando a medicação, muitas vezes sem acompanhamento,
E essa falta do acompanhamento traz pra gente essas questões da pessoa não conseguir se alimentar direito, por exemplo. O que acontece? O nosso rosto, meu querido, ele tem gordura. E ele tem gorduras no nosso rosto que são boas, que fazem a sustentação do nosso rosto. E quando a pessoa está, às vezes, um pouquinho acima do peso normal, tem algumas gorduras a mais ali preenchendo um pouquinho a maçã do rosto, que vai disfarçando o bigode chinês. Então, quando a pessoa tem esse emagrecimento, ainda mais esse emagrecimento muito rápido, tudo isso derrete. A pessoa perde essa sustentação no rosto, vai começando a demonstrar mais o bigode chinês, a parte da olheira, o derretimento facial. E se está associado a hábitos alimentares que não estão tão legais, começa a aparecer o rosto pálido, a pessoa parece estar fraca, que ela não tem força. Mas isso muitas vezes por conta da ausência de acompanhamento. Tá, e uma coisa que preocupa, né, hoje demais é a venda dessas canetas de forma ilegal, né? As pessoas saem aplicando essa caneta como se fosse tomar aspirina na farmácia, né? Então a gente vê aí pessoas comprando em camelôs, comprando, parece que tem que ter uma temperatura, isso aí, tem que ter, não é assim, vou comprar no sol, tomar em qualquer lugar. Esses dias teve uma reportagem na televisão que entre aspas, né, um profissional indo aplicar na pessoa na rua, num lugar, uma reportagem que apareceu, e as pessoas, assim, voltando um pouquinho para a estética, né, ela faz todo esse tratamento com a caneta, ela tem esse emagrecimento, querendo ficar melhor, obviamente ninguém quer fazer para ficar pior, né, mesmo de forma errada, ou mesmo de forma que não é o correto se fazer, mas elas acabam fazendo, querendo melhorar, querendo mexer com a autoestima, e às vezes a gente tem aquele efeito reverso, né? Que tipo assim, ela fica com a pele caída, o rosto cai, e aí ela comprou o Mounjaro ali, entre aspas, na esquina, que era mais barato, tomou aquele negocinho ali, e aí ela quer fazer a recomposição facial, né? Para tipo assim, agora eu preciso voltar a ser... Só que isso é um investimento também, né? Porque tem um custo de operação, assim, de cirurgia ou de procedimento, seja o nome que for, aí você pode explicar um pouquinho mais pra gente, e que às vezes ela pode não ter esse valor depois para fazer essa transformação no rosto. Ou seja, ela tá com um novo problema na vida, né? Meu rei, que pergunta maravilhosa. Não, nem puxando o saco nem nada, mas meu Deus, acho que se metade das pessoas tivesse um pouco desse pensamento crítico, não estava acontecendo, muita coisa está acontecendo. Maravilhosa pergunta, meu querido. E você está me jogando um pouco aos lobos aqui, porque a gente falou que cuidado com as polêmicas, com não sei o quê. A primeira pergunta é o cara que compra no camelô. Vambora. Meu querido, o que acontece é o seguinte, eu falo que é um pouco polêmico, porque infelizmente o que a gente tem hoje em dia, principalmente no Brasil, nessa polarização que a gente vive, eu não vou entrar nisso, mas que uma pessoa acabou levando um pouco de força aí nesses assuntos todos, que é a famosa Anvisa. E a Anvisa sempre foi pra gente um instituto, um órgão que a gente acredita e regulamenta as coisas pra gente, a gente tem toda a segurança em cima da Anvisa, das medicações são comercializadas no Brasil ou não. A Anvisa é absurdamente reconhecida e respeitada no mundo inteiro, a FDA americana em constante conversa com a Anvisa. Então a gente tem muita coisa bacana por esse órgão, mas que por algumas questões recentes, por conta da polarização política, a gente tem um desalinhamento da população em relação a esse órgão. Vamos por partes. As medicações são boas, funcionam. Ozempic, Mounjaro, e a gente já tem hoje em dia na Anvisa indústrias brasileiras que estão entrando na patente para ter liberação de produção, para ter a liberação de uma indústria nacional produzindo essas medicações. Então, muitas das vezes, as pessoas, até o momento, iam atrás do Paraguai, de comerciantes ambulantes, do médico vendendo no meio da rua. As pessoas iam atrás disso porque era caro, o acesso era difícil, nem todo mundo tinha, e querendo ou não, meu querido, todo mundo conhece alguém ou vive com alguém que passa pelas questões de sobrepeso, né? É uma doença, não só física falando, mas mental, talvez principalmente mental, né? A maneira como a gente se relaciona com os alimentos, com a comida, diz muito da maneira como a gente se enxerga como pessoa, né? Da nossa realidade do dia, do nosso trabalho, das questões socioeconômicas que a gente vive. Então, colocando os pingos nos is, são medicações reais, que são maravilhosas,
que inicialmente vieram por conta de diabetes e que a gente percebeu que essas medicações inibiam a sensação de fome, davam na pessoa a sensação de saciedade. Então você começa a ter muitas pessoas que vão atrás dessas medicações sem acesso, sem conhecimento e muitas vezes sem ter muito dinheiro para investir, então vai atrás dessa venda ilegal. Qual que é a grande questão disso? Nessa venda ilegal, nessa pessoa que vem do Paraguai, no Paraguai tem empresas respeitadas, tem um órgão de vigilância lá vigente que faz as suas regulamentações. Mas vocês acham realmente que todo mundo que vende do Paraguai, ou que vai buscar na fronteira, que vai com o carro lá e põe a medicação em algum lugar, tá todo mundo trabalhando regulamentado? Não. Senão não seria o bafafá que é. A gente ouve, inclusive, doutor, notícias de muitos carros, muitas pessoas, entre aspas, trazendo esse produto do Paraguai, sendo parado pela polícia rodoviária. Necessariamente trazer este remédio do Paraguai para cá não está autorizado, né? Não está autorizado. Quando é autorizado, é feito por meios legais. Então você pode comprar, né, na indústria, vai te mandar no correio, vai fazer uma transportadora, tudo certinho, mas não é a verdade. As pessoas fazem isso, vão lá, vão buscar e trazem de maneira ilegal. E qual que é o grande problema dessa situação? É uma medicação que ela é muito sensível. E é uma medicação que uma pequena variação de temperatura já inutiliza ela. Vamos supor que a pessoa que fabricou isso, fabricou da melhor maneira possível, com tudo estéreo, certinho, bonitinho, tinha cientista lá no laboratório, pessoa fazendo controle de qualidade, fez tudo certo, tudo bonito, mas aí nesse sistema de trazer, uma hora perde a refrigeração, uma hora não tem assistência correta, fica parado às vezes no balcão, sem refrigeração, ou num galpão sem refrigeração. Quando você vai injetar essa medicação, ela já não vai ter a mesma eficácia em você. De novo, levando o pressuposto que fizeram da melhor maneira possível e que deu tudo certo. Agora, mas tem a logística, tem o transporte. A questão da logística, a pessoa pode, inclusive, posso estar falando uma bobagem aqui, mas um processo como esse pode até fazer com que a pessoa contraia alguma bactéria, alguma coisa super perigosa, né, doutor? Então é exatamente isso. Não só a questão, se tiver tudo certo e trazer e ter essas questões do transporte, como também entra a questão, às vezes a pessoa vai atrás do laboratório que não é legalizado, que não tem patente, não tem nada ali respaldando aquele laboratório. A pessoa que fabricou às vezes aquilo nem sabe como fabricar, às vezes pegou o ativo ali, misturou o negócio ali. O que você está injetando no seu corpo? Né? Será que de fato é essa medicação? Né? Voltando um pouco em polêmica, a gente teve há pouco tempo atrás as pessoas tendo medo da vacina. Será que a vacina é segura? Não é? Pô, quantos órgãos envolvidos nisso? O Instituto Butantan, americano, estadunidense, Europa, tantos laboratórios envolvidos nisso, e mesmo assim a gente tinha medo. Será que é seguro? Não é? Pô, testou o suficiente, ainda não testou? Isso levando em consideração que tá tudo certo. Agora, quando a gente entra no ramo da pessoa que está ali fazendo isso de forma ilegal, aonde que entra isso, né? E aí, doutor, queria fazer uma pergunta mais polêmica nesse sentido. Até quando ou até onde isto vira política? O senhor falou agora, desculpa, senhor, ou você, Heitor, sei lá como, né? Ô, Heitor, você diz assim, as pessoas, elas têm que tomar o cuidado, a vacina é relativamente segura, mas até onde a política atrapalha isso tudo? Porque o que a gente viu de uns tempos para cá foram muitas informações desencontradas, onde, porra, a vacina não é tão boa, tem que tomar cuidado, a vacina tem reação, a vacina não tem reação. Então, no fim, acho que a politização disso também atrapalha, não atrapalha, doutor? Porque as perguntas de vocês estão maravilhosas, muito boa. De verdade, é isso. Acho que na própria pergunta tem a resposta. A polarização é a questão, né? Se a gente vivesse num país que, de fato, os políticos vivessem em prol da gente e aquilo que é debatido ou não fosse para uma melhora do país, a gente não estaria nem tendo essa conversa, porque não teria existido políticos que colocassem em dúvida ou não o que a gente tem, né? Mas como tem, então as pessoas têm medo. E é uma questão assim que eu enxergo de uma maneira muito natural. Às vezes a pessoa tem ali um político, alguém que ela segue, que ela olha, que ela tem uma admiração, que na visão dela aquele político é o melhor, vai trazer o melhor para o país, e aquilo que ele fala é seguro.
E é óbvio, se esse político vai falar que a vacina é segura, você vai na onda dele. Se ele vai falar que não, você vai na onda dele também. É difícil para as pessoas pesquisarem na internet, ter acesso à informação. Não só isso, você vai pegar um artigo científico para você estudar. Você sabe de onde vem esse artigo, se ele de fato é legítimo ou não. Então, tudo isso entra um pouco no jogo. Até onde a política interfere. Eu acho que até onde a gente, como sociedade, se deixa interferir sobre isso, sabe? No fundo, não é... Tem as questões que a gente tem da sociedade, da política, mas no fundo é como se as pessoas escolhessem acreditar naquilo, sabe? E seguir. O ideal seria se elas seguissem a recomendação médica e não do político, né, doutor? Vamos combinar. Foi o que eu pensei. O mínimo, mas é uma época que a gente passa um pouco sobre isso, não só na área da saúde, né? Você vê na área fitness, por exemplo, você segue qualquer professor de academia ou nutricionista. Tem um nutricionista arrancando o cabelo na internet, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Isso é certo, isso não é certo. Dá whey protein pra criança, não dá, não sei o que, os caras estão se descabelando. Você vai olhar no cinema, tem o debate, Lei Rouanet, não é, não sei o que. Então você vê que em todas as áreas parece que as pessoas têm esses conflitos de em quem elas acreditam ou não. E eu acredito, meu rei, que um pouco disso também vem do pós-pandemia que a gente viveu, né? Porque até então, até a pandemia, acho que a gente acreditava um pouco mais nessas coisas assim, sabe? Um órgão regulatório, nossa, o que você está falando? Veio a pandemia e mexeu tanto com todo mundo que depois dela tornou um pouco mais difícil isso junto com a polarização política, né? Porque até na pandemia foi utilizada a polarização política, né? Então, entra uma questão que tem, por exemplo, a gente vai debater esses assuntos, né? E até para mim que estou acostumado com isso, entrar um pouco nesse assunto, a gente fica assim, pô, será que essa pessoa, quem que é essa pessoa que está me ouvindo? Será que ele vai me ouvir de fato? Uhum. Sabe, será que se eu começar a falar que o político A ou o político B fez certo ou fez errado, será que eu vou conseguir chegar no final do meu argumento sem que aquela pessoa queira me matar na cabeça dela, sabe? Então, acho que traz um pouco disso, não só a questão da confusão que é causada, mas também dessa incapacidade das pessoas de muitas vezes debaterem com dois pontos de vista diferentes, né? Porque quantas vezes a gente não está conversando com alguém conversando com a gente, você percebe que a pessoa não está ouvindo. Ela está só esperando você terminar para ela falar a opinião dela e ela achar que a opinião dela ser melhor do que a sua. E dentro do debate da saúde, gera um pouco sobre isso, porque muitas informações difusas, em quem acredita e quem não acredita. Cachorro de muitos donos acaba morrendo de fome. Então a pessoa tem lá na casa dela, ela tá obesa, tá acima do peso, o joelho dói, ela vai fazer um exercício, ela chega na academia, ela não se sente bem, aí ela vê na internet 7 mil coisas diferentes, eu vou comprar um Monjaro, eu vou tomar porque eu quero ficar magro, eu quero ficar magra. A pessoa vai nessa situação realmente, e entra um pouco desses pormenores que a situação da compra ilegal, a situação política a gente vive, mas de certa forma, meu querido, pro futuro eu vejo com bons olhos, né? Como eu trouxe agora um pouco para vocês, a gente tem já no Brasil novas empresas sendo cadastradas para produção nacional, a gente tem uma expectativa do barateamento dessas medicações. Com o barateamento eu acredito que traz um pouco mais a possibilidade da pessoa passar com um nutricionista, passar com um médico, de fazer um acompanhamento e a gente retardar bastante dessas questões que podem ser os problemas envolvidos sobre isso. Heitor, a última pergunta minha é sobre política hoje, prometo. Hoje ele tá Depois eu quero falar de estética. Vamos lá. Você acredita que a Anvisa, em alguns momentos, porque são relatos que a gente ouve das pessoas, demora nessas aprovações, ela poderia ter um pouco mais de agilidade? Claro que a gente entende que são necessários testes, são necessários você levar para a população produtos que realmente não vão trazer uma contraindicação ou não vão trazer nenhuma consequência ruim para essas pessoas. Mas você acredita que a Anvisa demora um pouco demais? Às vezes a gente ouve coisas de que a política também já está dentro da Anvisa, né? Qual a tua visão sobre isso? Meu querido, com base assim, muito do conhecimento que eu tenho, do que eu já vi em relação a esses órgãos, a Anvisa, o Instituto Butantan e tantos outros, né? Existe as questões ideológicas políticas dentro, existe em todo e qualquer lugar. Mas esses órgãos, principalmente, são cara, é muita gente envolvida, sabe? Obviamente lá dentro deve ter gente de esquerda, gente de direita, mas às vezes acreditar
que talvez algo ali dentro tenha uma moção política ou não, aí eu já acho que começa a quase que entrar numa questão assim, sabe? Meu Deus, tá todo mundo contra mim, as coisas são contra mim, não sei o que. Calma. Vira um pouco teoria da conspiração. Vira um pouco teoria da conspiração, porque se fosse realmente um órgão que tivesse ali totalmente enviesado para lado A ou lado B, a gente teria disputas políticas envolvendo isso. A gente ia ver no Congresso, no Senado, alguém chegando, eu sou o diretor da Anvisa, eu tô aqui para fazer não sei o quê. A gente não tem isso, a gente não vê essas coisas acontecendo. Agora, no começo a sua pergunta foi muito bom, realmente demora. Demora um pouco. Poderia ser mais ágil, digamos talvez assim. Ser um pouco mais rápido, e eu vou dizer agora com base no que eu trabalho, né? A gente já tem, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, uma nova toxina botulínica sendo utilizada que disse... Botulínica tem a ver com botox? Botox. Quero perguntar sobre. Tá aqui. Vambora. Existe já uma nova marca de toxina botulínica Botox sendo utilizada nos Estados Unidos e na Europa, e que para nós aqui a previsão é para depois de 2027, 2028, já tá todo mundo usando, e aí a gente não pode, como é que fica? Mas em contrapartida, quando a gente vê, por exemplo, acontecendo em outros países, notícias de que uma nova medicação, depois de alguns anos de pesquisa, se descobre que ela tem um problema muito grave, aí a Anvisa protegeu a gente, entendeu? É o lado bom, né? O lado bom. Então, assim, só para vocês entenderem, meus queridos, uma das pesquisas que a Anvisa faz, por exemplo, sempre que tem que ter, é o famoso teste duplo cego. Né? Então, por exemplo, vai testar se uma medicação faz sentido ou não. Eles pegam 4 grupos. Né? Um grupo vai tomar a medicação correta, um outro grupo vai tomar placebo, outro grupo não vai tomar nada, e eles vão fazer isso de uma forma onde eles... três grupos, né? Não vai tomar nada, e aí vocês fazem de uma forma pesquisa onde a pessoa vai tomar a medicação sem ela saber o que ela está tomando, se é ou não é, e os pesquisadores vão aí analisando. Mas não só isso, eles têm que analisar com um dia, com uma semana, com um mês, com um ano, em todos esses grupos, né? A pessoa que tomou o correto, a que tomou o placebo. E é muito engraçado isso, quando a gente vê nessas pesquisas, quanto o placebo ele tem uma força muito forte. Muitas vezes o placebo tem mais resultado do que a medicação que está sendo testada de fato, né? Remédio para dor de cabeça. A pessoa que tomou água e farinha teve mais resultado do que a que tomou. Agora eu tenho certeza que no chat alguém vai perguntar: o que é placebo, doutor? Explique. Exatamente. O placebo é isso, né? Cuidado, senão amanhã vou alguém na farmácia comprar placebo. Exatamente. Não, mas é importante perguntar, doutor, porque alguns termos que a gente está usando aqui, no caso não a gente, Mauro, e sim o doutor Heitor, são termos técnicos, né? Até por isso que eu te perguntei da botulina. Isso. E agora eu tô te perguntando sobre placebo, porque na verdade a gente também tem a função de esclarecer para as pessoas, né? Se puder explicar pra gente sobre placebo, será uma honra entender, porque eu também não conheço. Placebo, meu rei, quando você vai fazer um teste de uma medicação para saber se ela funciona ou não, para algum grupo de pessoas você vai entregar essa medicação bem feita, correta. Para um outro grupo de pessoas, você vai fazer um remédio de uma medicação que é água e farinha, que não tem nenhum ativo, que não tem nada, entendeu? Só que você vai falar pra essa pessoa ali que é o remédio. Eu tô te dando aqui um remédio pra dor de cabeça, a gente vai fazer um teste se funciona. Não. A pessoa toma essa água e farinha. E aí, muitas vezes, esse remédio que é água e farinha, que é o placebo, que é mais usado só em pesquisa, né? Não tem na farmácia, por exemplo. Mas a pessoa vai relatar uma melhora melhor do que a pessoa que tomou de fato a medicação. Mas é óbvio, isso tem vários mecanismos, tem muitos tipos de acompanhamento, e uma das coisas que a pesquisa, que a ciência utiliza para ver se uma medicação faz sentido ou não é exatamente essa. A medicação que você propõe, ela é melhor do que um remédio que é só água e farinha? Ou um remédio que é só água e farinha é melhor do que a medicação que você criou, que você propõe? É uma das formas que a gente tem de pesquisa também. O psicológico às vezes escura também, né, doutor? Muito. E quando a gente tem um pouco de contato com isso, a gente vê que é uma das maiores dificuldades dos pesquisadores de fato, assim, sabe? Porque realmente a pessoa pôs na cabeça dela que ela vai sarar, que ela vai curar, muitas vezes realmente isso acontece. E vice-versa, né? A pessoa pôs na cabeça que ela não vai sair daquilo, não interessa o que você faça. E isso entra um pouco também dentro da harmonização. Mas não, obviamente, com a questão do placebo, mas com a questão do mental.
Né? Quantas vezes o paciente chega para mim ali na clínica, o pior paciente que existe para mim é aquele que chega assim, ó, ai doutor, nada em mim funciona, nada em mim dá certo, eu já tentei. Eu fico assim, o que você tá fazendo aqui? Não, porque também não vai dar certo o que eu vou fazer, porque a pessoa já escolheu que não vai dar certo. Nessa positividade, figura difícil. Ela já decretou que não vai dar certo, ela já decretou que nada nela funciona. Então não importa nada do que eu fizer no rosto dessa pessoa. Não vai funcionar, porque ela já decretou. Em contrapartida, também o contrário também é verdadeiro. Tem muitos pacientes que eu recebo, às vezes a pessoa vai fazer um tratamento simples, às vezes não tem condições de comprar o tratamento completo, e a pessoa fica assim, não doutor, eu vou fazer tudo certo, como é que é? O que eu tenho que comprar na farmácia? Como que eu vou cuidar disso? Não doutor, eu vou vir aqui, não, eu vou trazer minha amiga, eu vou trazer minha mãe, nossa, eu tô muito feliz com isso, às vezes nem deu diferença ali o negócio ali ainda, nossa doutor, olha aqui como meu rosto tá melhor, que maravilha, que lindo, tô muito feliz com isso. Às vezes a pessoa compra menos, faz um investimento menor do que ela deveria fazer para ter resultado, e ela tem um resultado maior ainda. Em tudo isso tem uma questão mental muito forte envolvida, né? Vamos falar do Botox, né? Hoje tem aí a tendência aí do Botox, que já vem, acho que há alguns anos, as pessoas falando do Botox, né? É um procedimento, talvez hoje, o mais acessível em termos de mudar alguma coisa na estética, que dê retorno, né? E o Botox, ele é indicado para qualquer pessoa pode fazer, trabalha no preventivo, trabalha no reativo, né? Deixa tudo cair para arruma antes de cair. O que a pessoa faz com o Botox? Tem idade, não tem idade? Acho que era uma dúvida que nós tínhamos aí no... E eu queria complementar, Mauro, porque chegou uma pergunta pra gente aqui hoje que fala sobre diferença entre Botox e preenchimento com ácido hialurônico. Qual a diferença? Existe diferença? Se puder explicar pra gente, doutor. Bora lá, meus queridos. Acho que daí a gente pode juntar um pouco do assunto que a gente estava conversando para entrar um pouco de volta na harmonização e trazer. Acho que são coisas interessantes. Juntando um pouco em relação à harmonização de maneira geral, às canetas emagrecedoras, o que a gente tem visto hoje, para a gente poder entrar só na parte da harmonização. Meus queridos, eu falo sempre que na parte da saúde, da estética, se você fica 2 anos sem estudar, sem fazer um curso ou alguma coisa, você já está completamente desatualizado, né? Isso em qualquer parte da saúde, da estética. Como a gente abordava as pessoas no consultório há alguns anos atrás, mediante perda de peso, envelhecimento e derretimento, é completamente diferente como a gente aborda hoje em dia. Voltando um pouco na questão. Quando a pessoa tem ali o emagrecimento pela bariátrica, que era há tempo atrás um dos únicos meios de emagrecimento, cirurgia, a pessoa fazia um acompanhamento, alimentação, pipipipopopó, não tinha tanto derretimento facial. Você ia receber esse paciente no consultório, um bioestimulador, uns pontos ali de sustentação. Eu já vou entrar sobre o que é o bioestimulador. E o ponto de sustentação também. O ponto de sustentação já vou falar um pouquinho sobre. Mas você tinha ali alguns procedimentos que você indicava, você ia com uma certa calma, você conseguia reverter aquele derretimento que estava acontecendo no rosto. Hoje, quando o paciente chega no meu consultório, e eu percebo ali que, às vezes, não está tendo acompanhamento, está fazendo uso da caneta, está fazendo um emagrecimento muito rápido. Esse derretimento facial, esse esvaziamento no rosto desse paciente, ele é muito maior do que na pessoa que fez bariátrica. Por quê? Porque não teve alimentação correta, não teve acompanhamento. Então, parece que vai derretendo tudo muito. Então, se antes eu falava, não, faz só um produto aqui para dar uma segurada aqui, hoje eu já tenho que falar, não, ó, tem que fazer esse produto para segurar aqui, tem que fazer esse outro aqui, tem que fazer esse outro aqui, tem que fazer uma sustentação nesse ponto, a gente já tem que entrar com mais de um tipo de tratamento, porque o derretimento facial é muito grande. A ponto da gente olhar às vezes para alguns pacientes e pensar, olha, você precisa primeiro fazer uma cirurgia para corrigir, cortar essa pele toda primeiro, para depois a gente pensar então no tratamento estético. Às vezes tão grande que é o derretimento no rosto dessa pessoa. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão do Botox, do preenchimento, do bioestimulador. Hoje em dia, as pacientes quando vê na internet muitas vezes a harmonização, infelizmente o que a gente vê muito são que as pessoas colocam muito produto no rosto, que fica exagerado demais, que fica muita coisa muito fora, e as pessoas criaram uma certa aversão à questão da harmonização por conta disso. Recentemente a gente tem alguns casos mais legais pra gente conversar, por exemplo o Vini Júnior. Mudou muito ali, muito rápido, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Fala a verdade, a mandíbula que ele construiu, o queixo que ele construiu, ficou legal. Mudou o rosto dele para melhor, não transformou ele numa outra pessoa, não foi uma coisa muito exagerada. Então hoje as pessoas já veem com olhos melhores isso, né? Mas o Botox, a toxina botulínica, ela é responsável por
basicamente causar uma paralisação dos seus músculos, ou uma paralisação parcial. Então, rugas, testa, glabela, pés de galinha em volta dos olhos, você faz a aplicação do Botox para paralisar isso um pouco. O preenchimento, que é feito com ácido hialurônico, o preenchimento ele é completamente diferente do Botox. O preenchedor ele é ácido hialurônico. Ácido hialurônico nós temos naturalmente no nosso corpo. Eu tenho no meu, vocês têm no de vocês, as plantinhas têm no corpo delas. No nosso organismo, ele basicamente serve como hidratante da região onde ele está. Ele puxa água na região onde ele está. Está muito relacionado com os nossos ossos, articulações, a nossa pele. Então, quando eu tenho, por exemplo, no rosto, a gente vai passando os anos. Se você pegar, por exemplo, o crânio de uma criança e o crânio de um adulto, você vai ver que o crânio de um adulto, ele teve reabsorção óssea. O crânio de uma criança, o olho dele ali é mais fechadinho, mais pequenininho. A maçã do rosto da criança está inteirinha ali. Você pega uma pessoa de 30, 40, 50 anos, você vai começando a perceber que esse osso aqui na maçã do rosto vai diminuindo, vai reabsorvendo, que o osso em volta aqui da parte orbicular dos olhos vai diminuindo. Essa diminuição do osso faz perder estrutura. Então, quando perde estrutura, você precisa repor ali com alguma coisa. Há alguns anos atrás, ou você tinha implante para fazer, ou você tinha um PMMA para fazer. Que era o Metacril, com todos os problemas que tinha. É um produto que o corpo não absorve, fica para sempre no seu rosto, que deu o problema da Gretchen, que ela ficou como ela ficou há muito tempo atrás, que teve aquele caso daquela modelo que morreu porque injetou lá para fazer um preenchimento no bumbum, fez com PMMA, deu reação, morreu. Então, o ácido hialurônico ele é completamente diferente disso. É um ácido seguro, você tem no seu corpo, feito por um profissional competente e que sabe o que está fazendo, riscos mínimos, né? Praticamente zero. Então você repõe ali, às vezes, o que o osso perdeu. Agora, o bioestimulador, que é a grande jogada dos tempos modernos, que muita gente procura. Por que tem uma procura tão grande? Bioestimulador é um produto que a gente coloca no seu rosto, que ele simula um componente natural do seu organismo e que ele vai fazer com que o seu próprio corpo produza mais colágeno e que esse colágeno venha para o rosto. Então, a gente tem um produto que é, de certa forma, natural, que vai fazer uma reação natural dentro do seu corpo e que vai trazer um colágeno de forma natural na sua pele. Então, não tem alteração da mudança do seu rosto, não tem igual esses artistas que aconteciam um tempo atrás, de transformar você numa outra pessoa. Sim. E que hoje em dia as pessoas procuram muito isso e muitas vezes sem saber que elas estão procurando. Uma das formas que a gente sabe quando a pessoa está procurando isso é quando ela faz o que você fez aqui agora há pouco. Ô doutor, eu só queria ver aqui, ó, isso aqui assim, ó, nossa, aqui ia ficar bom, ó. Bioestimulador de colágeno, é isso que você quer. Sem você saber se está procurando por isso. Não vai mudar o formato do seu rosto, vai cuidar com você ao longo do tempo. Ótimo. Eu queria aproveitar uma frase que o senhor disse aí, com relação a procurar os especialistas corretos, procurar as pessoas corretas, porque essa pergunta que chegou aqui pra gente, ela tem a ver com isso. Porque ela relaciona algumas coisas de mídias sociais, como o Instagram, ou Instagram, né? É bonito dizer Instagram, chique, né? O Instagram, né? O Instagram, o TikTok, alguns influenciadores, que no fim das contas fazem com que algumas pessoas que talvez não tenham as informações como deveriam ter e só acompanham determinadas pessoas ou postagens, procuram médicos incompetentes, porque tudo na vida você tem pessoas competentes, incompetentes, né? Eu acredito muito nisso, que as pessoas têm pessoas em todas as profissões, tem pessoas boas e pessoas ruins. Qual o recado que fica, doutor, para essas pessoas, para que elas saibam como escolher os melhores profissionais e não sejam influenciados por postagens, etc e tal, as redes sociais como um todo? Muito complexo isso, porque, né, você acabou de discutir assuntos de medicações e coisas, e a gente vê que mesmo que você pesquise na internet, ainda há uma dificuldade da pessoa entender aquilo que ela está pesquisando, ainda mais quando você lida com uma pessoa que, às vezes, para aquela pessoa, aquele profissional, aquele médico, aquele dentista, virou um reconhecimento de autoridade. E isso tem um pouco do Instagram envolvido, das redes sociais. Porque para você ter autoridade como médico ou como dentista no Instagram, você não precisa ser médico nem dentista. Você só precisa saber se posicionar, né? Você precisa saber fazer vídeo, corte, falar com a sua audiência. Tanto que a gente teve recente um caso em Santos, um rapaz que era falso médico. E não só enganava as pessoas, que é isso, não passa na minha cabeça, como ele tinha acesso ao hospital.
Pô, um cara que não tinha nem CRM, ele tinha acesso a hospitais para trabalhar dentro do hospital. Não só a população ele enganou que não tem às vezes conhecimento, enganou pessoas que trabalham com isso. Então, o mínimo que a gente precisa fazer, às vezes, você tem um profissional ali que você segue, você vê, cara, ele é legal, ela é legal, será que eu devo ir ou não? Primeiro descobre se é dentista ou se é médico. Sendo dentista, médico, enfermeiro, sendo possibilitado a trabalhar legalmente com aquilo, você vai pesquisar se essa pessoa de fato tem um registro. É um passo um pouco mais difícil, mas qualquer pessoa consegue. Seja na odontologia, o CRO, seja na medicina, o CRM, assim vai. Você tem como tentar pesquisar se aquela pessoa de fato é formada naquilo, é registrado no conselho. Às vezes, se na rede social a pessoa não tem essa informação, você pode muito bem mandar mensagem e perguntar: oi, eu queria passar uma consulta com o doutor, com a doutora tal. Qual o registro dele, por favor? Não é crime você pedir isso. Claro que não. E aí talvez um dos primeiros pontos. Você mandou mensagem para a clínica ali. O doutor não pode passar essa informação. A doutora não pode passar essa informação. É só presencial. Não. Meu CRO é 122358. Tem que ser público, sabe? Tem que estar no meu Instagram. É uma proteção. É uma proteção para mim. Não é um crime, muito pelo contrário. É uma proteção, né, doutor? É uma proteção para mim e para o paciente, para ele saber quem eu sou, que eu sou formado na área. Né? Então, vocês mandou mensagem. Ficou muito esquentado ali o negócio. Não te respondeu? Provavelmente, né, cilada isso. Ou também, por exemplo, você conversar com profissionais, você chegou lá para fazer uma consulta, fez uma pergunta simples. Doutor, mas isso aí tem problema? Não tem? Ou a pessoa já se alterar, começar a querer esculachar você, pera lá, como é que funciona isso daí? Então, pesquisar na internet, tentar pesquisar nos órgãos competentes, se a pessoa é de fato registrada naquilo. Mas o mais importante que eu vejo hoje em dia de profissionais, quando eu vejo profissional que é meio picareta trabalhando, e é quando você trabalha com um motivo sério. Quando eu entro com o paciente na minha sala e eu faço uma avaliação dele, eu não estou pensando só nele daqui a 10 dias, 15 dias ou 5 meses. Eu olho no paciente imaginando ele daqui a 5 ou 10 anos. Então eu estou pensando nele a longo prazo. Então se você quiser vir fazer o procedimento comigo, que maravilha, eu vou amar, vou adorar. Mas se você fala, Heitor, não sei, eu tenho que pensar ainda, eu vou ver como é, tá bom. Seu rosto vai ficar mais fácil, você vai me procurar uma hora, porque você tem essa questão junto com você. Agora, às vezes você chegou ali no profissional, não, tem que fazer, não, agora, é agora. Se você não fizer agora, não dá, amanhã não tem mais como fazer. Amanhã não é mais desse jeito, você quer. Conheço essa história. Então, a pessoa tá tentando fazer você fazer aquilo naquele momento obrigatoriamente, por quê? Não, você não pode pensar, não sei o que. Por que você não pode pensar? Sabe, por que você não pode pesquisar? Então, tem alguns parâmetros que você vai vendo, a rede social da pessoa, o registro dela, a maneira como ela se comporta. E, infelizmente, a gente tem muito hoje em dia, né? Pessoas que... Tá vindo agora, por exemplo, eu tô com medo dessa onda, cara. Soroterapia. Eu falo, meu Deus do céu, não é possível que isso aqui vai pegar aqui também. Soroterapia é uma outra forma do profissional charlatão tirar dinheiro teu. Né, o médico, o dentista, chega lá, faz o exame de sangue aí pra mim. Exame de a tabela periódica inteira, lá, A, B, C, D, tudo, tem 30 páginas de exame. Não, aqui ó, o seu ferro, o seu sódio, o seu potássio, não sei o que, ó, tá ruim aqui. Vai ali no quiosque da WePink ali e injeta uma soroterapia. Existem nos Estados Unidos quiosques de shopping injetando soroterapia. Você para no meio do shopping. O que compõe a soroterapia? Soroterapia, é isso que eu falo, né? Tem as pessoas que fazem o negócio certo, de fato. Soroterapia vamos supor, você tem deficiências de vitaminas por conta de uma bariátrica. Você tem que fazer reposições de vitaminas. Às vezes você vai fazer reposição via oral ou por soro. Então você passa mal. Quando você foi parar no hospital, chegou lá, foi tomar o sorinho, a enfermeira foi lá, pôs um complexo B, você sente até o gosto do complexo B na veia, um negócio tão forte que é, né? Então, existe isso. Aí o que o charlatão faz? Vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos falar de um soro que deixa o seu cabelo maior e a sua pele melhor. Interessou, Mourão. E aí, soro que deixa meu cabelo maior, o cabelo vai brilhar, a pele vai virar de um artista de cinema. Vai voltar, passar a noite com a tua esposa, a noite inteira na cama e não sei o que. Quero isso, né? Mas no final, o que ele tá fazendo? Tá pegando um negócio ali que não tem comprovação muitas vezes científica, que é muitas vezes desnecessárias, coisas que às vezes, corrigindo a sua alimentação, você já corrigiria aquela tabela periódica fora ali do que ele achou.
Mas não, ele vai te falar que você tem que ir de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses na clínica dele lá para tomar um sorinho lá para você ficar forte. Então tem muito desse, isso a gente vê já acontecendo, né? Teve a divulgação dessa influencer maravilhosa que falou de soroterapia. Eu falei, meu Deus, a mulher divulga Beth, ela divulga isso, divulga aquilo, tudo que é errado. A minha próxima pergunta, eu imagino sobre quem seja, é sobre isso! Mitos ou verdade? Cara, adoro essa parte. Skincare! Já até imaginaram a história do skincare, porque a minha filha canta até a musiquinha. Alô! Não pode falar os nomes, né, Mauro? Mas a minha filha fala, cara, skincare, mitos ou verdades aqui pra gente. Primeiro, se puder explicar o que é o skincare, e segundo, é bom mesmo? As pessoas podem usar à vontade? Como que funciona esse processo, doutor? O básico bem feito funciona muito. Né? O básico bem feito funciona muito. Entramos também nessa questão de muitas vezes você ter charlatanismo, as pessoas falando sobre isso, aquilo. Você quer, por exemplo, uma informação que eu jogo direto para os pacientes e que muitos assustam? Você vai na farmácia hoje em dia, por exemplo, você vai comprar, eu quero comprar um negócio para minha olheira aqui, ó, tá me incomodando a minha olheira. Você vai encontrar, às vezes, cremes, produtos, 400, 500 reais, que é específico para olheira, porque não sei o quê. Só que quando você olha para anatomia e para fisiologia, a pele da olheira, ela está muito mais semelhante à pele da boca, por exemplo. São bem semelhantes as estruturas. Então, teoricamente falando, um hidratante labial é o suficiente para hidratar também a pele da olheira em volta dos olhos, entendeu? Só que você chegar na farmácia e vai ver que tem produtos 300, 400, 500 reais. Não, porque é específico para essa região dos olhos. O básico bem feito funciona. Né? Tanto a questão do protetor solar, do hidratante e a vitamina C. A pessoa que tem o costume de usar isso no dia a dia, a hidratação, o protetor solar, ele vai tendo com o tempo uma proteção da pele. Hoje em dia, por exemplo, a gente não fica mais tomando tanto sol, a gente não, por exemplo, você faz um trabalho que você tem dentro de um estúdio, às vezes a gente fica das 9 da manhã, das 8 da manhã até 5, 6 horas da tarde trabalhando. A gente não tem mais uma exposição solar tão grande quanto, por exemplo, um trabalhador rural, uma pessoa que fica na rua trabalhando. A exposição solar diária, sem proteção, já é comprovado. Você tem envelhecimento precoce, você tem ali desenvolvimento de doenças. E isso não é do dia para a noite, é ao longo de muitos anos. Então, quando você tem na sua rotina o cuidado de protetor solar, de hidratante, vitamina C, você tem uma melhora da pele sim. Você tem uma pele mais bonita, uma pele mais radiante, uma pele mais hidratada. E que muitas vezes entra em conjunto junto com os nossos tratamentos. Que eu volto, né, que eu falei. Às vezes aquele paciente que chegou no consultório, que não tem a condição de fazer todo o tratamento completo, mas que começa com uma parte do tratamento, e aí ele vai lá na farmácia e compra um produto, um hidratante, ele vai lá no rosto dele à noite, passar aquele produto no rosto, pensando, nossa, estou cuidando do meu procedimento aqui, estou cuidando do meu rosto. Às vezes começa até a dar mais resultado por conta do efeito placebo. Da pessoa sentir ali que ela está cuidando, que ela está num processo bom. Então, não que o hidratante seja o efeito placebo, né, mas que tem essa conjunção do que a pessoa espera do resultado, de como ela está cuidando disso na casa dela e os efeitos que ela vai ter no rosto. Né? É o que eu vejo na parte de quando a gente vai para medicina, cosmética, vamos falar dessa forma, né? Quanto aos preços, né? Que nem você falou, a pessoa pode usar um creme tradicionalmente, que todo mundo conhece da vida toda, para a hidratação do rosto e funciona super bem, né? E tem aquele dos 400, dos 600 e 800 e o seu é o limite, né? Para esse mercado, né? Mas um pouquinho, eu acho que a mídia, ela colocou uma ansiedade nas pessoas por retorno rápido, né? Então, assim, a pessoa chega na farmácia e fala, eu tenho esse creme aqui, Rita, vamos chamar de Rita, né? Tem esse creme da Rita, que é tradicional, latinha azul, para ali, para lá, funciona super bem, né? E ele passa, ele hidrata, ele funciona, porque tem uma vida de história, aquilo ali, ninguém morreu nunca por usar aquilo, pelo contrário, tem pessoas que usam até hoje e se dão bem com aquilo, né? Só que ela quer ali na caixinha assim, ó, efeito instantâneo. Efeito 24 horas. Ou seja, ela teve uma vida inteira sem cuidar, tomando sol, não passando um protetor, não tendo alimentação correta, e depois ela quer um creme que ela compra de manhã para sair à noite. E que suma olheira, suma ruga, suma tudo.
Aí a empresa, o que ela fala assim, ô fulano, é com você que eu quero falar. Eu tenho um negocinho aqui de 15 gramas que custa R$400, que você vai passar ali, vai dar um efeitinho, me engana que eu gosto, que a hora que você toma banho acabou os seus R$600 e você acorda chorando no dia seguinte. É mais ou menos por aí, essa ansiedade? É mais ou menos por aí, meu rei. Tem a questão sociedade consumista, tanto que a gente vive quanto economia falando, né? Tem que fazer a roda girar, quanto daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Praticamente tudo tem o nome instantâneo ali para você comprar, né? O leite em pó instantâneo, o achocolatado instantâneo. Tudo parece que tem que ser imediato. E eu enfrento muito isso lá na clínica também, porque muitos pacientes às vezes chegam, doutor, quer fazer um tratamento, tudo, olha, assim, vai fazer não sei o quê. Vamos fazer esse procedimento. Bioestimulador de colágeno, que é um dos melhores procedimentos que a gente tem na harmonização hoje em dia, ele leva de 70 a 90 dias para fazer efeito. O tanto de paciente que muitas vezes na hora que eu falo, doutor, mas não, 70 dias, 90, não tenho esse tempo todo não. Eu gosto sempre de fazer um choque de realidade nas pessoas, né? A gente fica o tempo inteiro falando que, cara, já chegou a Páscoa, cara, já chegou o Natal, nossa, parece que o Natal foi ontem, foi tão rápido, não sei o quê, e parece que ontem foi a virada de ano e já é mês 6, mês 7, e a gente já tá passando rápido. Pera lá, então, de um lado a gente tem uma sociedade que acha que tá todo mundo passando muito rápido e que tá tudo virando muito rápido, e ao mesmo tempo uma sociedade que eu não tenho 3 meses para esperar esse negócio aqui não, eu quero para agora. Já. Sabe, eu quero já. Então assim, entra muito nisso. E aí entra um pouco na questão do charlatanismo também. O influencer, a influência ali, vai lá, faz um vídeo fake, assim como quando ia divulgar a bet, não era o joguinho da bet mesmo, era um vídeo que passava ali dela ganhando, e as pessoas acreditam, a mesma coisa no rosto. Quantos pacientes eu não recebi? Doutor, aqui ó, essa ruga aqui, ó, colocou essa linha que sumiu. Cara, se eu soubesse onde que tem essa linha que some com a ruga, comprava o estoque da linha. Eu já tava vendendo isso faz tempo, sabe? Eu não tava quebrando a minha cabeça fazendo botox e um monte de procedimento. Eu já tinha resolvido isso. Que, aliás, foi um negócio que eu lembrei agora, e desculpa, eu vou fazer um mega gancho, que as pessoas muitas vezes falam assim na questão do Ozempic, Mounjaro e Paraguai e não sei o quê. Não, doutor, isso daí é porque a Anvisa, porque a indústria, eles querem ganhar muito dinheiro com você, então eles não te entregam o negócio que é verdadeiro. Meu irmão, se a indústria tivesse uma injeção que te rejuvenescesse do nada, com efeito imediato, a gente não ia estar escondendo isso de você. A gente ia estar vendendo isso para você e muito. Sabe? Ia ter uma propaganda passando no seu Instagram, ia ter na água que, olha, compre produto tal que rejuvenesce na hora. Sabe? Entrando um pouquinho nessa questão que eu tô falando do GHKCU. Que infelizmente que entra um pouco na questão dos produtos. GHKCU, ele é um peptídeo que é atual, que tem nos produtos de skincare. Você tem alguns hidratantes, você tem alguns produtos. Ele é conhecido desde 1900 bolinha. Ele existe, ele é real, o GHKCU. O que o picareta vai lá e faz? O que o pessoal no Paraguai está fazendo? E, infelizmente, muita gente aqui no Brasil caindo nisso. O GHKCU, não existe nenhum laboratório no mundo que tenha conseguido estabilizar essa molécula para trabalhar de forma injetável. Não existe. Então, você tem nos Estados Unidos 7 milhões de laboratórios lá, absurdamente capitalistas, querem ganhar dinheiro, ninguém conseguiu estabilizar essa molécula de forma injetável. Só na Europa, ninguém conseguiu injetar, mas o teu amiguinho do Paraguai conseguiu. O cara lá no laboratório realmente, sem registro, sem nada, sem patente. Do lado da ponte. Do lado da ponte, levado nas mulas que leva ali. Puta, esse cara é muito inteligente. Nenhum laboratório do mundo conseguiu estabilizar um negócio de forma injetável e ele conseguiu. Ele não só é muito inteligente, ele é altruísta. Ele é bondoso, ele vende isso sem patente. Imagina a patente do negócio desse. Nossa. O GHKCU, de fato, uma medicação que você faz de uso tópico, está comprovado ali que estimula a produção de colágeno, melhora a qualidade da pele. É um produto que é real, você pode comprar e vai funcionar. Imagine só se eu conseguisse descobrir um negócio desse, que o mundo inteiro não consegue fazer de forma injetável, e eu consigo descobrir uma forma de injetar isso em você. Quanto de dinheiro o cara não ia ganhar com uma patente dessa? Nossa.
Então, por exemplo, um cara desse que tivesse descoberto essa patente, descoberto como fazer isso, GHKCU de forma injetável, o cara aposenta a tataraneta dele. Sim. Sabe? E de imediato. O tanto que esse cara não ia vender. Aí você pega, por exemplo, as pessoas. Ah, não, porque a indústria não quer que você saiba, a Anvisa não quer que você saiba. Meu irmão, a indústria gostaria muito de ter essa também. A gente está pesquisando muito para ter o GHKCU injetável. Eu acho que a Anvisa ganharia dinheiro pra caramba também com o GHKCU injetável. Ninguém ia perder dinheiro, todo mundo só ia ganhar. Sim. Mas o amiguinho dela no Paraguai produz. E é isso que eu fico com medo, porque a pessoa compra um negócio desse. Ah, Heitor, ela sabe, não sabe? A pessoa tá entendendo que não tá. Eu acho que às vezes é um golpe de desespero, sabe? A pessoa tá infeliz consigo mesma, não se reconhece no espelho, os tratamentos são difíceis, são caros. Você vai atrás de uma clínica de estética, e o teu amigo resolve caçoar com você que está fazendo botox. Então, assim, é difícil a gente conseguir cuidar do rosto. É um pouco cultural também. Cultural. Né? Porque quando a gente vê um povo hoje europeu, não é muito longe, você vai na Argentina, esse assunto de estética, ele é tratado com muito mais naturalidade, né? Porque eu penso assim, a pessoa que tem um pouco mais de condições, ou tem condições, ou consegue parcelar para fazer um procedimento estético, ela tem mais o que fazer. Entendeu? Assim, vai melhorar a autoestima dela, vai melhorar a vida dela, ela vai se sentir mais segura, de repente ela vai poder entregar mais no trabalho dela, ela vai poder se posicionar mais segura no trabalho dela, de repente ela é uma corretora de imóveis, ela vai se sentir mais segura para fazer um vídeo, para fazer uma apresentação. Então, assim, é um investimento, não é um custo a estética, você está investindo para aquilo ali trazer para você um benefício de segurança, de autoestima. Né, um advogado, ele vai numa audiência, né, o cara tá todo bem, tá com o rosto legal, tá bem apresentável, para ele falar, ele se sente mais seguro. Você vai fazer uma palestra, o cara tá bem, o cara se sente mais seguro. Agora você sabe assim, putz, você olha no espelho e você fala assim, puta, não tô legal. Aí você bota uma roupa, a roupa não tá legal. Aí você fala, pô, vou ter que falar pra todo mundo. Aí você sobe, será que estão olhando pra minha roupa? Será que estão olhando pro meu rosto? Será que estão olhando... Eu acho que será que tá aparecendo será que tá marcando? Será que tá marcando? Aí começa aquele negócio, né? Filma desse lado, não pega a câmera desse lado. Ou seja, eu acho que tem um tormento na cabeça da pessoa que atrapalha ela numa série de coisas, né? E quanto o procedimento estético que ela possa fazer, possa parcelar, hoje existem clínicas incríveis aí que conseguem parcelar o tratamento dela, fazer uma previsibilidade do que ela precisa fazer. E eu acredito assim, se as pessoas tiverem essa oportunidade, elas devem fazer um procedimento na hora certa, na hora que ela acha que ela realmente precisa. Não é ser escrava do momento, não é isso, né? Mas é aquele momento que ela fala assim, puxa, eu poderia estar um pouquinho melhor para eu atender meus clientes, né? Eu queria me sentir mais segura ou mais seguro para poder fazer uma palestra, para fazer uma audiência, para falar com o meu público, né? Para conquistar um amor, né? Enfim, uma segurança, porque às vezes a pessoa, o fato de ela não ter seguro, ela pode ter um problema de relacionamento, de autoestima, de não conseguir, e não acreditar nela, não, putz, eu tô feio, eu não tô legal, e eu vou num bar, tá todo mundo bonito, todo mundo arrumado, e eu não tô na mesma pegada. Então, assim, existe tudo isso, a autoestima, não existe? Muito, meu querido. Nossa senhora, as perguntas de vocês estão incríveis. Eu não tô puxando o saco, pelo amor de Deus, mas muito bom, de verdade. Excelente pergunta, excelente ideia, né, a visão. A gente vem de uma sociedade que muda muito com o tempo, né? Eu me lembro de criança, por exemplo, barbeiro para homem, cabeleireiro para homem, barbeiro, era o tião da esquina, isso, que era na garagem dele, isso, com a camisa meio abotoada, meio na barriga de fora. Prendedor lá. Ia lá. Hoje em dia você vai ver barbearia, tem mesa de sinuca, tem não sei o que, tem aqui o os caras têm planos mensais pra você. Eu mesmo vou assinar aqui embaixo, tem uma super barbearia legal aqui embaixo, eu vou assinar o plano de fazer a barba toda semana, que é muito legal, por um preço super justo. Então você tem uma mudança do padrão, da mudança de concepção. Entra um pouco nas questões históricas que a gente tem do nosso país, de machismo, ser é homem, pô, engole o choro, não é assim, não sei o quê. E foi ensinado pra gente isso durante muito tempo. Ah, não, homem é assim, é só a mulher que passa maquiagem, o homem não, o cara não faz nada, a mulher faz. Você cai nessa ladainha. Só que aí quando você tem os seus 18, 19, 20 anos, é fácil falar isso, né? Ah, a mulher se cuida ou não, tô nem aí. Aí chega nos 30, chega no 40,
Às vezes o cara foi lá, divorciou, tá solteiro de novo. Eu não preciso desconstruir você para você se sentir mal. Você vai ir num bar, num lugar, você vai se sentir mal, você vai falar, cara, o povo tá bonito, o povo tá se cuidando, o povo tá malhando, o povo tá com o rosto bonito. Puta, eu tô aqui, tô ficando velho, ficando flácido aqui, tá caindo tudo. Você começa a se sentir mal. Não veio ninguém desconstruir você dos padrões de beleza estética de nada. Você se sentiu mal com isso. E por que a gente tem um pouco disso? Teve uma sociedade que durante muito tempo, e que ainda tem, tanto na questão do manjar do Ozempic, uma pressão muito grande para uma beleza maravilhosa. O Instagram, que tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser maravilhoso. Mas no fundo, Mário, acho que foi muito legal isso que você falou. É uma situação onde às vezes a pessoa está nesse estágio da vida dela, nesse momento da vida dela, e que muitas vezes o procedimento estético não vai vir não para 100% solucionar o seu rosto, mas para te trazer uma segurança interna de, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô me sentindo bem, agora eu tô bem, agora eu vou lá naquele bar, agora eu vou conversar com os meus amigos, vou chegar naquela menina, naquele cara, vou dar o meu jeito. A pessoa se sente mais confiante, se sente melhor em relação a isso. E uma coisa que eu converso muito com meus pacientes na clínica é o seguinte, cara, se a gente vivesse o que a nossa biologia foi feita pra gente viver, a gente não ia estar vivendo essas situações todas. O que traz o envelhecimento precoce no nosso rosto? Estresse. Estresse traz envelhecimento precoce a rodo. O que traz estresse pra gente? Boleto te traz uma ideia meio ruim, não sei o que, trabalho te traz... A gente vive numa sociedade que a gente acorda de manhã, vai trabalhar e às vezes no final do dia saber que aquele dinheiro que você vai ganhar no mês seguinte já está num boleto, está nas tuas costas atrasado. Isso causa estresse, você não dorme direito, você não se alimenta direito. Se a gente fosse um bando de índio, por exemplo, vivendo nas terras, colhendo frutas, trabalhando na oca, sem um boleto para daqui a 2, 3 meses, muito provavelmente seu rosto não seria tão envelhecido quanto ele é. Então, se eu tenho uma sociedade que tira de mim um pouco da minha beleza ou me traz um envelhecimento precoce, eu acho nada mais justo a gente tentar reverter isso para trazer de fato aquilo que a gente é. Aquilo que a gente é. Quando o paciente chega na minha sala e ele fala exatamente isso. Doutor, nossa, eu me sentia bem antes, meu rosto, tudo. Eu me sinto jovem, cara, eu faço exercício, eu faço academia, eu tô bem. Eu tô sentindo que aqui já não é mais, mas eu não tô velho desse jeito, eu me sinto bem, eu quero ir. Percebe? A pessoa tá fazendo um procedimento para alinhar o rosto dela com aquilo que ela sente que ela é dentro dela. Legal, isso vai dar certo. Agora, não, doutor, olha esse famoso aqui, nossa, eu quero ficar igual a ele. Você vai tentar fazer um procedimento para ser algo que você não é. Aquela pessoa que o cara é chato, é rabugento, tudo reclama, tudo é ruim. A pessoa chega, doutor, eu tô com o cantinho de boca caído aqui, ó. Como é que eu tiro esse cantinho de boca caído? Se você parar de reclamar e falar mal dos outros... Talvez você já pare de cair. Talvez pare de cair. Então, eu não tenho como fazer um procedimento estético para transformar você em algo que você não é. E esse é o paciente mais difícil, na verdade. Por quê? Quando a gente percebe que o paciente está querendo algo no rosto para ser o que ele não é, eu posso fazer essa pessoa, convencer esse paciente a comprar tudo. Ele não vai se sentir satisfeito, ela não vai se sentir satisfeita. E esse é o pior paciente. Porque se ela quer ser algo, se ele quer ser algo que ele não é, não importa o que eu fizer no rosto dessa pessoa, ela vai estar sempre satisfeita. Sabe, vou dar um exemplo simples. Teve um paciente há muito tempo que me procurou um tempo atrás, que ele falou assim, cara, eu tô precisando fazer os procedimentos porque a minha esposa tá conversando com um colega meu que é mais novo. E ela tá dando bola pra ele. Eu quero que ela dê bola pra mim. Nossa. Aonde que um Botox vai salvar o teu casamento? Sabe? Aonde que um produto vai salvar? A pessoa quer fazer um procedimento para que o marido ou a esposa dela olhe de volta para ela. Às vezes a questão conjugal, a segurança, a confiança dos dois, já foi tudo pro beleléu, a pessoa vai achar que um procedimento estético não vai fazer isso. E é bem legal, toda na minha carreira, na minha vida que eu trabalhei, sempre no mercado de moda, no mercado trabalhando com beleza, vamos chamar assim, né? O que nós sempre vimos, às vezes a pessoa se preocupando como agradar a outra,
né? E a princípio ela teria que pensar como é que ela vai ser feliz com ela. Eu acho que esse que é o agradar ponto, a si mesma, né, esse é o ponto principal, né? Então, assim, se eu sou uma mulher ou sou um homem, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo bonito, me sentindo seguro, eu automaticamente, possivelmente, eu já vou agradar aquela outra parte. Porque você tá seguro, você tá envolvente, você tá com atitude, né? Você tá com pegada, você tá com tudo, né? Então você chega de uma forma diferente, né? Você chega como um leãozão, né? Agora você chega como um gatinho que apanhou atrás da porta, né? Aquela carinha de coitadinha, você vai ser tratado como coitadinho. Né? Então, assim, a postura da pessoa também, não adianta a pessoa, de repente, faz um procedimento, faz isso, mas ela não tem uma postura, ela não tem uma boa educação, ela está procurando uma mulher delicada e limpa. Aí o cara é grosseiro, fala alto, é tudo espalhafatoso e faz botox e acha que resolveu o problema de encontrar. Ô Mauro, é engraçado assim, né? Eu lembrei de uma ocasião aqui agora, lógico que eu não vou citar a pessoa, mas quando a gente fala de autoestima, de o cara se sentir bem com ele mesmo, eu dei muita risada esses dias que eu vi uma entrevista de um ex-grande piloto de Fórmula 1, que é tricampeão mundial, ainda vivo, etc e tal. E uma das perguntas que a menina fez pra ele foi, cara, o que você pensa dessas pessoas que falam sobre você e os outros pilotos, de que você era arrogante e que você... Ele olhou e falou assim, cara, na verdade, tô cagando pro que pensam de mim, eu não tô nem aí. Autoestima. Mas a vida é um pouquinho sobre isso, né? Tipo, se você não tá se sentindo bem com você vai estar preocupado com o que os outros estão achando de você, então resolva primeiro o seu problema, vai procurar as suas situações, as suas atitudes que merecem serem tomadas para poder resolver. E aí, já voltando um pouquinho para essa parte de estética, né? Hoje, qual que é o procedimento, assim, é mais homem, mais mulher, é mais jovem, é mais idoso? Porque hoje o mercado ele ficou uma bagunça, né? Antigamente era assim, isso aqui é para idoso, agora você vai lá tem um monte de jovem. Você fala, isso aqui é para jovem, você vai lá tá cheio de idoso, né? Você vai na danceteria, tem lá a terceira idade. Você vai no barzinho, eles vão tomando água. Você vê aí as empresas de bebida alcoólica tendo um prejuízo gigantesco, porque essa geração que está vindo não consome álcool. Eles estão voltando aí na geração dos anos 80, 90, que era uma geração saúde, geração fitness, que gostava de cuidar do corpo e tal. E tá voltando essa geração, né? Você percebe que hoje academias mais cheias de jovens, que você já não via mais, né? Tava todo mundo na internet, todo mundo ali conectado. E hoje você percebe que eles estão uma mudança de comportamento. As cidades litorâneas, você vê muitos jovens, meninas que nós não víamos quase, correndo na praia, fazendo caminhada. Ou seja, as mulheres se cuidando já desde novinha para chegar melhor terminando uma faculdade, entrando no mercado de trabalho, para chegar com uma postura diferente, né? E como esse mercado da estética vem reagindo a essas mudanças e quem é o perfil hoje que mais consome? Porque funciona da seguinte forma, principalmente aqui na parte do litoral, né, que a gente está no litoral de São Paulo, a gente tem uma procura por parte masculina muito grande dentro da clínica. Muito, muito mesmo. Praticamente 40% dos meus pacientes são homens. Olha que maravilha. Tanto que se acompanhar um pouquinho os stories, ver os pacientes que a gente vai postando, o dia inteiro, todos os dias, tem caso de antes e depois de mandíbula, de botox masculino. E há uma mudança muito grande do perfil que eu percebo mais um pouco focado no seguinte. A maioria dos homens que vão hoje em dia na clínica para fazer procedimento estético são os maridos das mulheres que já fazem procedimento estético há muitos anos. Né? Então o cara tá vendo ali a esposa fazer, tá vendo a filha fazer, a esposa tá ficando mais bonita, a esposa tá combatendo o tempo, tá ali melhorando, e o cara parece que tá ficando meio para trás. E aí ele começa a perceber, e aí eu volto um pouco no que a gente falou na questão dos exageros que a gente tinha antigamente. Eu trabalho com harmonização desde 2017. Nunca chegou um paciente no meu consultório falando a seguinte frase: doutor, eu quero aquela mandíbula desse tamanho aqui, ó. Doutor, eu quero aquela maçã de rosto aqui, ó. Quero que minha maçã chegue antes de mim nos lugares. Nunca vi isso. Se eu nunca vi isso, na internet a gente vê muito disso, aonde que tá de sintonia disso? Tá na realidade, tá no dia a dia. Que de fato as pessoas, ninguém quer fazer papo. As pessoas iam colocar uma melancia na cabeça e ir na rua. As pessoas querem fazer o quê? A maioria das pessoas falam: doutor, eu não quero que ninguém perceba. Eu não quero que atrapalhe meu trabalho. Eu não quero sair da minha rotina.
Às vezes, né, aí, no caso de relações doentias, doutor, meu marido não pode ver que eu fiz... A pessoa que divide a cama com você, eu vou ter que esconder um procedimento dele, você vai inchar um pouco no primeiro, segundo dia. E aí você vê como muitas vezes o negócio é complicado. Teve paciente de eu fazer preenchimento labial. Preenchimento labial, meus queridos, quando a gente faz primeiro, segundo dia, o produto ele incha muito. Então, quando a gente coloca 1 ml de preenchimento labial, no primeiro e no segundo dia, a sensação que tem é praticamente que fez 2 ml. Quase que dobra de volume. E já aconteceu da paciente chegar e falar, não, doutor, nem meu marido percebeu o que eu fiz. Mas, cara, dormiu com uma pessoa que não reconheceu que o seu lábio está o dobro do tamanho. Não é possível um negócio desse, sabe? Agora, voltando para a questão saudável. Você tem um marido e uma mulher, às vezes, que faz um exercício junto, uma academia junto, que tem uma rotina de vida, que estão ali, a mulher está fazendo um procedimento, fez um botox, fez um bioestimulador, o cara viu que a mulher não ficou parecendo a Gretchen de tempos atrás, porque a Gretchen agora ela tá boa, não sei se vocês viram, ela acertou, ficou maravilhoso o caso da Gretchen. Agora, há um tempo atrás ela era sinônimo de coisa esdrúxula, e o marido viu que a esposa não virou uma situação dessa, então ele vai criando uma confiança maior para chegar e fazer o procedimento estético também, e saber que eu não vou transformar ele numa outra pessoa, sabe? Doutor, a minha próxima pergunta tem a ver com tecnologia. Além de todos esses produtos que estão sendo usados, imagino também que os materiais usados, a tecnologia posso chamar de produto? Desses medicamentos? Eu não sei se a gente pode chamar de medicamento, mas que seja, evoluiu muito, a gente ouve, um exemplo que o senhor deu foi o caso da Gretchen, talvez até lá atrás os procedimentos realizados também eram procedimentos mais antigos, com medicamentos menos eficientes e etc e tal. Como foi essa evolução, principalmente dos medicamentos, dos procedimentos, dos equipamentos usados para realizar os procedimentos e como a inteligência artificial vem ajudando, principalmente nesta parte estética, a vocês se aprimorarem, a vocês realizarem os melhores modelos de procedimento? Conta pra gente um pouquinho. Perfeito, meu rei. Algumas horas ajuda, outras horas atrapalha. Linkando um pouco o que eu falei assim, né? Não tem como eu transformar em algo que você não é. Dá um frio na espinha quando o paciente chega, doutor, fiz essa foto aqui na inteligência. Ai. Será que é realmente você nessa foto? Liga mais ou menos pro seu pai. Será que é realmente você nessa foto? A inteligência não transformou você numa outra pessoa? Não mudou quem você é? Ajuda em alguns momentos quando a gente tem a evolução das tecnologias. Por exemplo, a gente tem máquinas hoje em dia, aparelhos hoje em dia, que conseguem fazer o estímulo de colágeno em você sem fazer nada injetável. Por exemplo, o ultrassom microfocado. Tem várias marcas comerciais, o ultrassom microfocado é o nome da tecnologia de maneira geral. Então é uma máquina que a gente consegue, através de um estímulo, provocar que a sua pele estimule a produção de colágeno sem trabalhar com nada injetável dentro do seu rosto. Todo aquele paciente que tem medo de fazer uma coisa injetável, tem medo de transformar muito o rosto, colocar produto dentro do rosto, você tem alternativas seguras que não trazem nada dentro do seu rosto e que vão cuidar de você ao longo do tempo. Também, junto com a questão das medicações, a gente tem cada vez mais um avanço. Um deles é a questão do ácido hialurônico. Há alguns anos atrás, o único preenchedor que você tinha era o PMMA, que no caso aconteceu o caso da Gretchen, por exemplo. Encheu o rosto dela de PMMA. Por que o caso da Gretchen foi um caso tão complexo? Quando o Igor Alves, que é o doutor que atendeu ela, foi fazer os procedimentos nela para colocar os preenchedores, ele precisou primeiro remover o PMMA cirurgicamente da Gretchen, encher o rosto dela com muito produto para compensar aquela remoção que estava sendo feita, para depois ir ajustando de acordo com a realidade, com o rosto dela, né? Então você tinha um produto há um tempo atrás, que era o PMMA, que praticamente grudava na sua pele junto com a sua pele, o produto na sua pele. Então não era só um produto que estava lá dentro ali e não sai. Não, era um produto que ele ia se fundindo à sua pele. Coisas que você não tem hoje. Então hoje você tem um produto que é o ácido hialurônico, que o seu corpo absorve,
que não se gruda na sua pele, que seu corpo vai absorvendo. E eu, particularmente, gosto muito dessa ideia exatamente por isso. Há alguns anos atrás, ninguém sabia que talvez teria o ácido hialurônico. E o PMMA era a única solução possível. Então não é que os profissionais estavam sendo ruins, mas eles estavam oferecendo o que eles tinham de melhor na época para o paciente. Hoje em dia eu trago um pouco desse pensamento ainda. Se eu tenho produtos que são reabsorvíveis, que o seu corpo vai absorvendo com o tempo, por que a gente não pode utilizar ele? Porque vai que daqui a 2, 3 anos o conceito mude de novo. Sabe? Então por que eu vou fazer um procedimento que às vezes pode ser definitivo que não mude, que amanhã pode ter uma mudança um pouco na concepção? Entrando um pouco de volta na questão do Mounjaro do Ozempic. Há 5 ou 10 anos, 7, 5 anos atrás, não tinha essas pessoas usando canetas emagrecedoras derretendo o rosto como um todo. Hoje a gente tem, então hoje a gente tem uma resposta do mercado, seja nos produtos de prateleira, seja nos produtos que a gente usa na parte da harmonização. Você tem uma evolução constante de acordo com aquilo que a sociedade consome. Aqui eu quero fazer só um pequeno parênteses. A gente infelizmente tem as pessoas perdendo um pouco do senso daquilo que é o real, não é real, aquilo que é natural, aquilo que não é natural. Então, as pessoas às vezes querem fazer na inteligência artificial e querem ter o rosto da inteligência artificial. A pessoa abre o Instagram, olha aqui essa pessoa tal, não sei o que, todo mundo tem a vida perfeita no Instagram. 7 horas da manhã você acordou para trabalhar com dor nas costas, não conseguindo levantar direito. Você abre o teu Instagram, bendito, já foi na academia, já malhou, já tomou os shots, já tomou isso, aquilo, tudo. Você fala, meu Deus. Só que aquele é o trabalho daquela pessoa. A pessoa não vai ter que sentar numa cadeira, às vezes 9 ou 10 horas da manhã para fazer um trabalho, para ficar ali trabalhando. Volta a dormir, né? Volta a dormir. Mas a gente não consegue às vezes enxergar isso. Então a gente tem, hoje em dia, eu falo que bons profissionais da parte da harmonização, da parte da estética, são profissionais que tentam enxergar esse limite ali dentro do paciente, sabe? O que ele quer que de fato faz sentido, o que esse paciente quer que às vezes é irreal, não faz sentido, e como que a gente pode planejar isso ao longo de 1, 2, 5, 10 anos, sabe? Casos muito bons de harmonização, né, do Vini Júnior, agora teve esqueci o nome dele agora, fugiu, MC Daniel, não sei se vocês viram. Eu vi, sim, aí é outra pessoa. É, né? Outra pessoa, mas quanto tempo ele levou para chegar naquilo? Sim. Não foi imediato. Sim. Quando eu vi do MC Daniel, que fazia tempo que eu não via ele nas mídias, tudo, aí aquela foto dele toda escorraçada, e agora ele todo ali, com a barba, tudo, sei que, cara, essa barba não cresceu do dia pra noite. Aí eu fui no perfil do cara, eu fui voltando as fotos dele pra ver. São anos fazendo esse processo de construção. E é nisso que eu acredito. Eu acredito numa estética dessa forma. Eu não quero transformar você hoje pra amanhã num rosto que às vezes nem é você. Mas eu quero poder transformar você ao longo dos próximos anos, para que daqui a 2, 3, 5 anos, você possa olhar pra trás e pensar, cara, ainda bem que eu conheci o Heitor. E que ele foi me gerenciando nesse tempo dessa forma. E hoje eu sou quem eu sou com esse tempo, sabe? Não as coisas do dia pra noite. Muito bom. Bate-bola final com o Dr. Heitor. Muito bem, muito bem, muito bem. Dr. Heitor, um procedimento que você nunca faria? PMMA. Legal. A maior mentira da internet sobre estética? A grama do vizinho ela é sempre mais verde. As pessoas não são tão bonitas quanto a gente vê no Instagram. O maior erro de uma clínica hoje? Não identificar o paciente que quer ser aquilo que ele não é ou que ele é. O futuro da estética em uma palavra, doutor Heitor? Peptídeos regenerativos. A gente está vendo tanto sobre isso aí. E por fim, para finalizar o bate-bola, como você imagina a medicina estética em 2035? Cara, eu espero que seja muito mais democrático, que tenha um acesso muito maior às pessoas, que seja mais barato, que as pessoas possam participar mais, e espero que as pessoas tenham ali um senso de a gente não se transformar naquilo que a gente não é. Muito bom! Muito bom! Sensacional, hein? Sensacional, o doutor Heitor é fantástico na realidade, né? E pessoal, vamos aqui hoje encerrando, né? Já início de agosto, encerrando mais um podcast. Eu sei que teve um lado do mundo. Vai, doutor Heitor! Mas, doutor, queríamos que você fizesse as suas considerações finais. Como nós falamos para o Brasil inteiro, é importante falar aí aonde as pessoas podem te encontrar, em que cidade pode encontrar,
a clínica que trabalha, qual é o melhor meio de encontrar, para poder aí, quem quiser procurá-lo, fique à vontade. Perfeito, meu querido. Agradeço muito o convite de vocês, uma experiência muito bacana, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Fiquei absurdamente impressionado com as perguntas, muito inteligentes, e que a gente pudesse, muitas pessoas, ter esse tipo de reflexão. Sou doutor Heitor, sou cirurgião dentista, trabalho aqui em Praia Grande. Hoje atendo único e exclusivamente na clínica Boto Aesthetic, daqui de Praia Grande. É uma franquia, é uma rede que tem em diversos lugares do Brasil, Recife, João Pessoa. E hoje a única maneira de ser atendido por mim é através da Boto Aesthetic. A gente tem através dos nossos canais, né? @Dr. Heitor Favaretto, @Boto Aesthetic Praia Grande. A gente tem no nosso link, no nosso bio. Pode mandar mensagem no próprio inbox do Instagram, que é só agendar uma consulta para a gente poder se conversar, se conhecer. E eu propor para você aquilo que eu acredito que seja o melhor para você, sem transformar você em outra pessoa. Muito obrigado. Eu acho que foi um podcast enriquecedor, né? Para as pessoas que têm dúvidas, acho que pôde esclarecer bastante. Eu acho que é isso que é a função aí de um bate-papo, de um podcast, né? Trazer a informação da forma mais real possível e descontraída. Afinal, somos um programa de entretenimento, né? E nós queremos a notícia com a informação correta. Esse é o objetivo principal do programa. E vamos falando aí, boa noite, né, Marcelo? Sem esquecer, Big Mauro, siga a gente nos nossos canais, @2pontosdevista 2026 no Instagram e no canal do YouTube. Não esquece de dar o seu like, positivinho lá pra gente, se inscreva no canal, @2pontosdevista, YouTube. Vem sempre com a gente. Obrigado, doutor Heitor. Muito obrigado, Big Mauro. Tamo junto sempre, doutor Heitor. Valeu. Muito obrigado. Valeu. As 3 mãos para fechar. Muito obrigado. Foi bom demais. Um agosto abençoado para todos. Tchau, tchau. Pessoal. O podcast 2 Pontos de Vista é um oferecimento de Greek Associados, expandindo negócios, construindo legados. Acesse o site www.greekassociados.com.br ou acesse o Instagram, @GreekAssociados. Líbero Seguros Praia Grande, cuidando do seu patrimônio e protegendo seus sonhos. Acesse o Instagram, @Libero_Seguros_oficial. Ecoprime Semijoias. Cada joia, um momento. Cada brilho, uma história. Acesse o Instagram, @ecoprime.ofc. Escola Girassol São Bernardo do Campo. Educação que inspira. Valores que transformam. Acesse o Instagram, @escola_Girassol SBC. RS Ar-Condicionado. Climatizando ambientes, conquistando confiança. Acesse o Instagram, @rs.arcondicionado13. Sua marca merece estar onde as grandes conversas acontecem. Anuncie no podcast 2 Pontos de Vista e conecte sua marca a milhares de pessoas, negócios e oportunidades. Acesse o Instagram, @2pontosdevista 2026 ou entre em contato pelo WhatsApp DDD 11 9 1010 8291.